Bem-vindos a mais uma de nossas lives terapêuticas. Antes de iniciarmos, por gentileza, se inscreva no canal e clique no sininho para ativar as notificações de novos conteúdos. Na descrição, logo abaixo, estão os nossos contatos e de nossos entrevistados. Sinta-se à vontade para nos chamar. Curta e compartilhe esse vídeo com quem você quer que nos conheça. Então vamos ao vídeo. Boa live a todos e até a próxima. Boa noite a todos, são 7h30, horário de Brasília, né? E nós vamos começar a nossa live de hoje. Só aguardando o nosso convidado entrar aqui, Dr. Silvandro. E enquanto ele não entra, eu já vou passando alguns... Deixa eu ver aqui. Silvandro Jorge. Boa noite, Silvandro. Olá, Celso. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Nós vamos começar a nossa live aqui juntos, né? Vamos lá. Eu quero dar uns recados antes de começar. Fica à vontade. Primeiramente falando que a gente vai... Essa live aqui vai estar gravada e depois disso nós vamos passar ela também para o YouTube. Então, provavelmente amanhã à noite já vai estar disponível no YouTube. Tem uma coisa com relação a perguntas, né? O doutor Silvano pode responder no decorrer da live, mas a gente não vai ter condições de ler aqui, porque fica complicado parar a live por causa disso. Então, eu estou com o computador aberto aqui do lado e ele está no direct, diretamente da minha conta. Então, quando alguém tiver uma questão, clica no aviãozinho ali do direct e manda uma mensagem, como se estivesse mandando a live para alguém. Pode mandar, a gente faz até gosto que vocês mandem para o maior número de pessoas possível. Mas aí coloca ali para localizar psc.cmartins, que é o meu perfil, e manda o aviãozinho ali, manda o direct com a pergunta que vocês querem fazer. E aí, no momento que for a ocasião, a gente abre aqui e vão ver as perguntas, vão ficar tudo bem dirigidas para a gente conversar. O Einstein participando aí também. Opa, muito bem-vindo, Einstein. Ele é o mascote da sorte. Então tá bom, então sorte e sucesso para nós. Isso aí. Bom, Silvandro, a gente se conheceu aí em 2019, né, no ano passado. Isso. Através daquela formação de psicologia transgenerativa, na época era psicoterapia transgenerativa, né, do IHRB, e você deu aula lá pra gente, de anamnese clínica, e a gente acabou fazendo contato, trocando, né, os nossos telefones e tudo mais, e já ficamos amigos. Isso. E eu queria que você começasse se apresentando, né? Eu sei que você é médico psiquiatra, mas eu acho que você tem outras habilidades aí. Então, se você puder nos contar. Então, minha primeira formação é médico, né? Daí fui da área da psiquiatria e depois eu fiz outras formações. Uhum. Por conta da necessidade do paciente solicitando informações e a gente orientando que procurasse os colegas psicólogos, mas eles não iam e voltavam e continuavam nas mesmas questões, né? E aí isso gerou um desconforto, porque a gente encaminhava para os colegas psicólogos, né, para fazer a terapia, mas muitos não iam e continuavam vindo ao consultório, fazendo o tratamento psiquiátrico e trazendo a questão psicológica, né? Uhum. E aí falei, bom, nessa altura do campeonato não vai rolar uma faculdade de psicologia, né? Acabei de terminar psiquiatria 6 anos, 3 anos de psiquiatria, mais 5, ou 3 ou 4 psicologia, não vai rolar. E aí a necessidade foi me trazendo algumas outras formações, né? E com isso a gente foi incorporando no modelo da consulta, e aí podendo ajudar o paciente, né? Longe de fazer uma terapia, mas sendo mais um apoio psicoterápico, né? Ajudando a conhecer melhor a si próprio, né? A entender o problema. Então eu fui buscar algumas formações, fiz formação de hipnose, formação de PNL, EMDR, assim, umas formações voltadas mais para o lado psicoterapêutico, né? Terapêutico, para a gente poder aprender a lidar um pouco com esse universo, né? Que a gente não tem tanto na formação psiquiátrica, que é mais a parte bioquímica, né? Mais do transtorno mental. Então a gente foi adquirindo essas outras formações também. Ao longo dos anos também acabei optando também pela homeopatia, onde hoje eu transito nas duas, né? Faço tanto psiquiatria tradicional como homeopatia na área da psiquiatria e dou as minhas pinceladas na área terapêutica, né?
mas nada de me tornar, ser um terapeuta de formação. Mas aí a experiência vai ajudando a gente, né? E aí o resultado dos pacientes também vai informando que a gente está no caminho certo, né? E eu vejo como de muita importância o médico, né, com a sua formação, ter esse conhecimento terapêutico também, para ele poder indicar qual é o meu caminho e entender qual é a demanda do paciente, né? Que às vezes não é o caso da medicalização, mas sim de um Não, é porque daí trabalho você já terapêutico sabe, né? Você conhecendo mais ou menos a estrutura da pessoa, da personalidade, da mente, como funciona, você tem uma ideia de mais ou menos qual a linha terapêutica para ele, né? Que vai funcionar mais, né? Você não vai indicar uma psicanálise para alguém que é extremamente cognitivo, né? Que quer pensar, que quer estrutura. Não vai dar certo, né? E muitas vezes a pessoa quer um tratamento rápido, né? Eu acho que é uma das razões que ele procura o psiquiatra, né? Então, eles querem um comprimido que resolva as dores dele, né? Muitas vezes a gente faz aquela observação do paciente, explicando mais ou menos como que acontece, né, o problema dele, e muitos deles acham que, então, vamos fazer terapia com o senhor. Não, isso é só para você entender agora o que você vai fazer na terapia, né? Porque agora você vai lá para você saber aonde até o que você explicar lá para o colega, para o terapeuta, para o psicólogo, o que eu vim fazer aqui, né? Porque senão vocês vão levar aí umas sessões para descobrir o que precisa ser feito. Quando você chega já com a ideia, mais ou menos, opa, meio caminho andado, né? Sim, já tomou consciência do problema e vai poder traduzir melhor isso. Vai poder traduzir melhor. Então, o resultado... Na verdade, eu fiz um caminho diferente de alguns colegas psicólogos, né? Sempre houve lá atrás uma revanche, né, entre psiquiatria e psicólogo. Hoje não tem mais, mas muito tempo lá atrás tinha essa coisa, né, do psicólogo não gostar da medicação do psiquiatra, o psiquiatra não gostar da intervenção do terapeuta. Eu peguei ainda um pouco essa parte, né? E existe um modelo, né, nos Estados Unidos, por exemplo, o psicólogo pode receitar. Né? Pode receitar? Pode, porque tem uma formação diferente, já mais próximo da área médica. E talvez isso também crie uma certa concorrência, né, um olhar assim meio E aí, o que avesso. aconteceu? Muitos colegas psicólogos não conseguiam conversar com os psiquiatras porque os psiquiatras não entendiam a linguagem do psicólogo. E aí, para poder ter uma comunicação mais efetiva, era o psicólogo que tinha que estudar a neurociência para poder conversar com o psiquiatra. Eu fiz o caminho inverso. Eu fui aprender a linguagem do psicólogo para aprender a conversar com ele. Entendeu? E aí, para melhorar a minha comunicação com o colega, né? E aí a gente poder conversar e aí depois trazer ele também para o meu universo. Então isso facilitou bastante a comunicação minha e dos colegas psicólogos, né? E você citou aí que você fez uma formação em EMDR, né? EMDR é uma formação que eu também tenho. Foi a primeira formação de trauma que eu fiz, lá em 2012. E já é uma abordagem que transita com a questão do cérebro, né? Sim. Então, sistema nervoso, a questão de hemisférios e tudo mais. E depois eu fui para o Brain Spotting, agora estou terminando a formação de experiência somática. Então, tudo isso vai lidando com essa questão. Então, a gente está hoje mais aparelhado, quando a gente lida com o trauma, a entender justamente a linguagem que o psiquiatra vai utilizar e ter essa comunicação mais eficaz. Na verdade, assim, hoje a gente vai se munindo de um cinturão de ferramentas, né? Porque você sai com uma só. A uma só que eu saí era a medicação. Mas eu via que não resolvia para todo mundo. E aí você vai adquirindo outras ferramentas, né? E essas ferramentas vai somando com aquilo que você tem. E aí, no final, o resultado é espetacular. Claro. Né? Porque muitas você pode até integrar uma com a outra e ter um resultado potencializado. Né? Então, aí você tem uma visão, né, muito mais ampliada do problema e não fica muito limitado, não fica naquela visão de túnel, né? Que você só fica olhando para aquilo que você conhece. E aí, é aquela história, se você não sabe não sabe o que está procurando, quando você encontra, você não reconhece, né? Tem uma fala que eu gosto muito, eu acho que é o Bessel van der Kolk que falou, que quando você só tem um martelo, a única coisa que você sabe fazer é martelar, né? E é isso então, mesmo. Você precisa ter uma caixa de ferramenta com várias ferramentas para você poder apertar um parafuso, para você poder martelar, para você torcer. Então, são essas ferramentas que a gente aprende, né, nas formações.
Então, eu também com MDR, Brainspotting, assim, tudo a gente vai mesclando uma coisa com outra e cria uma abordagem própria de você utilizar com o paciente. Isso, você cria o teu jeito de fazer a coisa, né? Isso. Você se especializa no seu jeito, né? E o seu jeito é aquele que dá certo, né? Então a pessoa pergunta, qual que é a sua linha? Eu falei, eu não sei, é o meu jeito de fazer. É isso mesmo. Porque você tem um jeito de fazer diferente de todo mundo. Eu falei, é claro, porque eu fui construindo isso aí, né? Eu nem imaginava chegar a fazer isso, mas a minha necessidade de querer ajudar foi me trazendo todas essas informações e, claro, daí o nosso consciente, inconsciente vai organizando isso de uma maneira maravilhosa, né? E não é só necessidade. Produto, né? Eu acho que é a humildade também de saber que a gente não sabe tudo, né? Que precisa conhecer, ter mais saberes para poder tirar um pouco da nossa ignorância. Eu acho que também a gente tem que ser mais humilde e saber que aquele conhecimento que a gente tem, embora já seja grande e diferenciado, ele não corresponde ao todo, né? Ele é uma parte, né? Exatamente. Se eu ficar só em função dele, eu vou querer, é aquela história, daí é o martelo querendo achar que tudo é cabeça de prego, né? Exatamente. Bom, então é por aí que a gente está, por aí que a gente está navegando. Tá. Essa é a nossa terceira live, né? Minha terceira live, eu fiz a primeira no YouTube e essa é a segunda no Instagram. E você já parece que tem um pouco mais de experiência, né? Já é a quarta live que você está fazendo. Eu acho que é a terceira ou a quarta live. Eu acho que é a quarta. Pelo que você falou comigo, parece que é a quarta já. Então, nós vamos entrar no tema, né, que você colocou ali, você queria falar do medo e tudo mais. E eu pintei um pouquinho esse tema, eu coloquei ansiedade, medo, depressão, né, que são os sintomas que normalmente os pacientes apresentam. Você quis me deixar com medo, né? Não, absolutamente. Quando você colocou mais coisa ali, eu falei, meu Deus do céu. Absolutamente, eu acho que você tem capacidade de destrinchar isso tranquilamente. E aí, as estratégias para lidar com todas essas questões, né? Porque ansiedade, depressão e medo, todo mundo sabe o que é. Né? Então, você precisa deixar isso mais claro, como é que a gente resolve isso, qual é a origem dessas coisas todas, e o que a gente pode fazer de alternativa, além da medicalização, né? Além do comprimidinho milagroso. O que eu tenho trabalhado hoje no consultório com os pacientes, né, é o poder da nossa imaginação, né? O quanto que a nossa imaginação ela pode nos levar para o céu ou pode nos levar para o inferno, né? Então, e tudo nasce através do que? A palavra que a gente está falando, né? Porque a gente acha que o cérebro entende palavra, e na verdade o cérebro não entende palavra. Atrás da palavra existe, a palavra é um código, né? É um sinal que ele expressa uma imagem, expressa uma ideia e por trás dele tem uma emoção, né? Então, toda vez que você fala uma palavra, na verdade, o cérebro ele vai pegar a imagem e a emoção associada a ele, né? E aí ele vai transformar isso em imagens, vai transformar em sentimentos, né? Você acha que é a palavra, mas, na verdade, é essa transformação que ocorre. Então, eu tenho trabalhado com os pacientes justamente isso, para eles prestarem atenção no que eles estão falando para a mente deles e o que a mente deles está traduzindo, né? Então, recentemente tem um exemplo clássico aí, um exemplo do consultório, onde uma paciente chegou e me disse que o casamento estava difícil. Eu falei para ela, né? O que é difícil? E ela não soube me explicar. Eu falei, então vamos separar as palavras. Pense só em difícil. Quando você pensa em difícil, que imagem que vem? Vem a imagem de uma coisa que não é fácil de passar, que parece que é duro, né? É complicado. Assim. E aí o difícil te aproxima da dor ou te aproxima do prazer? Me aproxima da dor. E a gente faz o que com a dor? A gente corre para se abraçar com a dor ou a gente corre da dor? Falei, a gente corre da dor. Então, quando você diz, meu casamento é difícil, o teu cérebro constrói que imagem a respeito do casamento? Uma imagem que é algo negativo. Sim, é aversivo. Oi? É aversivo, né? E aí faz você querer ficar no casamento ou faz querer você cair fora do casamento? Pular fora. Faz você cair fora do casamento. O quanto antes. Né, o quanto antes, porque é dor, né? Agora, se você fala a mesma fala e diz, o meu casamento é desafiante. Desafiante. Vamos separar as palavras. Desafio. Pensa na palavra desafio. Que imagem de desafio
traz para você? Poxa, desafio traz uma imagem de superação, de querer passar, de querer vencer. Você veja só. Então, aí, essa situação de motivação te aproxima mais do prazer ou te aproxima mais da dor? Mais do prazer. E aí te faz querer, quando se fala, meu casamento é desafiante, você pensa em sair do casamento ou continuar? Eu falei, não, eu penso em continuar. Você veja só. O que Abre que uma saída, né? O que a palavra faz? Uhum. Qual o sentido que ela dá? Qual o significado? E tudo isso é traduzido em imagem e traduzido em emoção. E, claro, que afeta a nossa química corporal e química cerebral. E a nossa química, ela vai responder a essas percepções para que a gente possa tomar uma atitude. Então, o medo funciona da mesma forma, né? Muitas das vezes o medo é mais das imagens que criamos a respeito da situação do que o fato em si. Porque o medo, ele pode nos dizer que é uma situação que, de repente, eu vou perder alguma coisa. Então, na verdade, eu estou vendo a imagem de que algo que existia não existe mais. Então, aí eu coloco o medo. Então, o medo, ele tem essa conotação. Mas ele também pode ter a conotação de dizer para você, vai devagar, porque senão ali é perigo, ali você pode se machucar. Né? Então, ele tem essas duas conotações. Tem o medo que é o medo real, né? Você está andando na rua, aí você tropeça na calçada, vem um buraco na frente e você fica com medo de ter caído naquele buraco. Aí é um medo real, é verdadeiro, esse medo é autêntico. E tem aquele que você fica imaginando, será que eu vou encontrar um buraco lá na frente e aí eu vou cair? Esse já é o medo irreal, que parte da imaginação. Eu sempre comento com os pacientes, né, que o medo, ele é uma emoção básica. Então, como emoção básica, ele é inerente a qualquer ser vivo. Tanto civilizado quanto aborígene lá da Austrália, os animais têm o medo também, né? Como as outras emoções que a gente conhece. E é o sentimento, aquilo que você falou, é a interpretação cerebral, um mapa mental diferente. Sim. Que o cérebro interpreta o que o corpo está dizendo. O medo vem no corpo. A gente senta na barriga, geralmente, o medo. Né? Que é visceral. Então, eu tenho trabalhado com o pessoal justamente que imagens que você está criando a respeito disso, né? Mais precisamente, aí vamos pegar a situação de hoje que nós estamos vivendo, é do novo coronavírus, né? O que é que você está vendo na TV, o que você está ouvindo, que imagens que você está criando na sua mente. Porque se você estiver criando imagens catastróficas, realmente de perda, só de morte, claro, você vai criar uma situação traumática, de terror dentro de você. E esse medo, que era para te proteger, ele vai acabar sendo um medo que vai te machucar, né? Ele vai acabar ferindo você e levando você a pânico, levando a desespero. E a intenção dele não é essa. A intenção do medo é proteger, é garantir a nossa sobrevivência. Né? Exatamente, evitar o risco, né? Evitar o risco, evitar o dano, porque ele está ali para dizer, calma aí, ó, freia, vai devagar, para o quê? Para justamente a gente poder ter a razão naquele momento, para poder ter a melhor decisão, né? A melhor escolha. E quando você daí amplifica o medo e você não procura entender o que ele está querendo dizer para você, você entra nessa imagem, né, que é terrível, e aí, em vez de agir, você paralisa, né? Você fica parado, e aí você não sai do lugar. Ontem eu recebi um post de uma amiga que ela tinha uma figura, eu não lembro agora quem é o médico, é uma coisa lá de muitos séculos atrás. E dizia assim que a imaginação é meio caminho para a doença, né? E eu acho que a outra parte era o conhecimento, é meio caminho para a cura. Quer dizer, as pessoas têm que saber mais sobre o assunto e não simplesmente ficar vítimas da nossa imaginação, né? Isso, porque a imaginação realmente adoece porque ela leva ao medo, leva uma série de consequências aí, irracionais. Aí realmente você tem que checar a informação, né? Calma, aquela informação é uma informação confiável, qual é a fonte, né? O que andam falando a respeito do que eu estou ouvindo, porque vai ter informações que vão ser sensacionalistas, né? Porque eles vivem disso, né?
É o que mais tem hoje, né? É o que mais tem hoje, quer dizer, dá uma notícia que aconteceu tal coisa, sem uma entonação, sem te prenda atenção, ninguém vai dar bola. Agora você precisa colocar uma entonação, precisa fazer aquela pessoa se voltar, largar tudo que está fazendo para ela, e nesse momento ela cria fantasia na cabeça dela, né? Ela vê a situação do jeito que ela acha que é. Então, a gente precisa checar a informação, né? Não ser, como diz o ditado, Maria vai com as outras, né? Na primeira informação que a gente tem, a gente já sair postando no Face, postando no Instagram, como se fosse uma verdade, né? E de repente se percebe que, nossa, era mentira aquilo, que vergonha. E até você fica envergonhado com você mesmo que não era nada daquilo. Por quê? Porque você não checou a informação, você não usou o conhecimento, né? Aí que tá, né? E tem muita gente desocupada hoje criando essas coisas, né? Ficam colocando notícias falsas e ficam pela rede. Então todo mundo vai pegando e aí vamos passar para frente, vamos passar para frente. E aí você vai construindo o seu arsenal de terror, né? E quando você vê, você está cercado de monstros, de situações dolorosas, e daí não tem saída, né? Além de contaminar outras pessoas também, né? E contamina outras. E quando você checa a realidade da pessoa, graças a Deus, lá fora não está acontecendo nada disso que está na mente dela. Até digo aos pacientes, ainda bem que aqui fora não está desse jeito, porque se tivesse da maneira que você está imaginando, a gente já estava morto. Tem uma prática também que eu ensino muitas vezes para os meus pacientes, de eles colocarem no papel todas as coisas que eles têm medo que aconteça, né? E o que pior pode acontecer se aquilo realmente suceder. E aí eles vão colocar do lado essas consequências. E decorrendo um tempo eles vão ver que 90% do que eles imaginavam que podia acontecer não aconteceu. A realidade é outra. Então muita coisa é construída pela imaginação deles, né? E hoje essa coisa, a notícia que você falou, né? Por exemplo, nós estamos com uma situação de ter que usar máscara. A gente saiu de casa, tem que usar máscara, né? Às vezes membro da própria família que está ali convivendo dentro da casa, saiu, tem que pôr a máscara. E isso chega a uma condição até de absurdo, né? Na rua, onde tem ar puro, tem ar circulante, as pessoas têm medo de tirar a máscara, né? Eu estou usando um escudo facial que pelo menos me deixa respirar, porque existe a questão de você respirar o próprio gás carbônico que você está exalando, e isso prejudica o organismo também. Não sei se você pode falar uma coisa. Tenho trabalhado a imaginação. E aí, chamado a atenção deles também, que o que acontece? A gente não tem a consciência do quanto que a gente já vive nessa imaginação, né? E o quanto que a indústria de filmes, né, trabalha com isso. Quer dizer, eles sabem o quanto que a gente se sensibiliza com as imagens, com as emoções, e criam os filmes para nós. E a gente paga para sentir medo, a gente paga para viver aventura, a gente paga para poder assistir algo que não é real, mas quando você está lá no cinema, né, você chora pelo personagem, você sente raiva, você sente tudo que é emoção, né? E tudo é no virtual, quer dizer, não é nada real, mas naquele momento que você está vendo o cinema, está vendo o filme, a teu cérebro ele não consegue diferenciar o que é fantasia da realidade. Quando você vê, você entra na história, né? E às vezes aquela história mexe com a tua vida, mexe com alguma coisa de você, você leva um aprendizado daquele personagem, você percebe um ângulo do que você viveu que você não tinha visto. Às vezes as pessoas até confundem o personagem com o ator, querem bater no ator depois lá na rua, de tanto que a imaginação se confunde com a realidade. Você vê como é que é? E isso já é o dia a dia nosso. Quer dizer, nós vivemos isso. A única diferença é que a gente não tem consciência disso. Então, eu acho que o pulo do gato, né, é você começar a ter a consciência disso. Porque quando você tem a consciência disso, aí você começa a ter o domínio da sua mente. Senão, você é dominado pela sua mente. E aí a mente, você está à mercê do quê? Está à mercê das situações que acontecem fora, das pessoas, das imaginações que vão surgindo na tua mente, e você vai aceitando todas elas e não vai checando, né, para ver se de repente é real ou não.
Quando você começa a ter essa consciência do que você fala, do que você pensa, quais as consequências, você passa a ter um domínio sobre você. E aí, claro, se passa a se tornar emocionalmente mais inteligente, né? Não é proibido sentir raiva, não é proibido sentir medo, de forma nenhuma, mas você consegue exercer o controle sobre essa emoção e ter o domínio sobre ela e saber o que eu faço com ela. Isso que o que ela está me dizendo, qual a conduta a tomar. E do contrário, eu acabo me explodindo, eu acabo perdendo o controle, acabo, né, fazendo mal para mim, fazendo mal para as outras pessoas. E aí, claro, no jargão popular, vamos dizer o quê? Aquele lá é um maluco, aquele lá é um descontrolado, é um desequilibrado. Na verdade, não é isso. Simplesmente, ele não tem o controle das emoções dele. E está fragilizado, né, pelo momento. Está fragilizado. Ele não conseguiu encontrar um recurso naquela hora que ele poderia ter sido melhor. E aí a questão de treino, né? É questão de treinar. Só isso, mais nada. Se você começar a treinar, você vai atingir esse controle, vai atingir esse domínio, né? Pegando o gancho aí que você está falando de treino, você falou de consciência também, como é que você vê a meditação no processo de controle da mente e tudo mais? A meditação é uma ferramenta poderosa, né? Porque ela vai trabalhar com o relaxamento do nosso cérebro, do nosso corpo, né? Vai mudar com o nível das faixas lá de consciência, né? E também a gente trabalha o lado direito do cérebro, né? Que é o lado abstrato, né? Que estimula o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso parasimpático, ele nos acalma, ele nos dá tranquilidade, né? Que é o contrário do sistema simpático, que deixa a gente agitado, nervoso, excitado, irritado, né? Aí você tem que explosivo, porque tudo tem que ser feito agora, né? Então a meditação, ela ajuda a gente a treinar a nossa mente para a gente poder o quê? Estar mais nesse estado parasimpático do que simpático, né? E nesse estado parasimpático, as reações químicas, elas funcionam, são mais equilibradas, né? O meio, ele não fica tão ácido, ele fica mais alcalino. Então tudo passa a ficar em harmonia. O nosso corpo parece que ele foi preparado para isso. Então é um estado mais natural, vamos dizer assim. Tem um livro que eu gosto muito, ele chama-se O Cérebro de Buda, que foi escrito por um... Você conhece, né? Conheço. Ele conta toda a história da humanidade, como é que se formou, como é que o cérebro se moldou ao longo do tempo. Que o cérebro, por natureza, é pessimista, porque ele sempre teve temor das ameaças, dos predadores externos. E isso foi sendo desenvolvido, geração após geração, né? E ele vai colocando as questões da meditação, interpolando com isso tudo. E essa questão do simpático para simpático, ele coloca num certo trecho lá, que nós vivemos assim como se estivesse com a vida em fogo brando, é bem esse termo que ele usa. Ou seja, a gente tem uma ativação que é sempre de fundo. Nós estamos sempre preparados para reagir diante de uma fechada de um carro, ou de alguém que nos fala alguma coisa que nós não gostamos, e imediatamente a fervura sobe, né? Sim. E aí, o que é? O simpático entrando com toda ativação. Né? Então não consegue se manter no parasimpático, seria uma situação de mais controle, né, da situação. Esse livro é fantástico, eu recomendo esse livro, porque ele dá uma visão diferente, né, ele une a neurociência com a parte meditativa, né? Então é muito legal. Fala o quanto que é importante a gente trocar as imagens catastróficas pelas imagens boas, né? As imagens de paz, de campo, de algo que te deixa calmo, tranquilo. Isso faz liberar endorfina, né? Faz liberar dopamina. Quer dizer, se veja só, não precisa eu estar lá no campo, eu posso imaginar estar no campo, né? Como a nossa mente, ela acredita, na verdade, não tem muita diferença entre a realidade e a fantasia, né? Se você acreditar de fato, parece que está acontecendo. Então você podendo, nesse momento que você está nervoso, você lembrar de um lugar que te deixa calmo, que te deixa em paz, tranquilo, nossa, a tua mente vai para lá, né? E é isso que é interessante, eu tenho mostrado para os pacientes isso, porque todos eles estão chegando no consultório com a mente lá no futuro, né, na desgraça, né? O mundo já acabou, já perdi todo mundo,
só resta eu e agora que eu vou fazer da vida, né? Até eu brinco com eles que eles se tornaram o exterminador do futuro, porque alguém que vê isso acontecendo no futuro é um exterminador do futuro, concorda comigo? Schwarzenegger que se cuide, né? Ele acabou com o futuro dele, né? E aí eu mostro para ele, se percebe, olha aqui, ó, você estava lá na tua mente, o teu corpo estava aqui, você não saiu daqui, e você percebeu que o teu corpo reagiu aonde estava a sua mente? Nossa, é isso aí. Por quê? Porque o corpo e a mente não estão separados. Eles são uma unidade, né? Perfeito. Onde você coloca a sua mente, o seu corpo responde. Então, se você colocar tua mente no inferno, o teu corpo vai reagir como se estivesse no inferno. Se você coloca a tua mente num estado de paz, o teu corpo vai responder a esse estado de paz. E veja só, isso é fabuloso, Celso, porque às vezes você não tem a medicação ali, não dá tempo, o médico demora para marcar, consulta só dali 2, 3 meses, e eu preciso tomar uma decisão agora, não dá para esperar. E isso são ferramentas que eu posso utilizar no meu dia a dia e me deixar mais tranquilo, e eu passar a ter o domínio sobre mim. Você entendeu? São coisas que são fáceis de ser aprendidas, né? Não precisa fazer nenhuma faculdade, nem ter mestrado, doutorado. É coisa simples. A gente já faz no dia a dia, só não percebe que faz. Então, eu tenho chamado a atenção dos pacientes justamente para essas praticidades, para essas coisas do dia a dia, para que daí eu possa sair daquele estado ruim, emocional, e passar para um estado melhor, né? Onde aí eu vou ter o controle, vou ter paz, vou conseguir pensar melhor, né? Eu vou sair daquela reação de luta e fuga, né? Que é a reação do simpático, do estresse, né? E vou colocar numa situação que, calma aí, deixa eu pensar qual que é a melhor opção. E aí você não age impulsivamente. Você sai de uma atitude impulsiva e você passa por uma atitude reflexiva. Olha só que interessante. Você está mudando a localização no cérebro, né? Porque luta e fuga é cérebro reptiliano, é o tronco encefálico. E quando você faz isso, você esquece o neocórtex, que é a razão, né? Você fica no meio do subcórtex ali. Mas eu queria te falar uma outra coisa. Eu chamei essa questão da meditação porque eu estou no meio de como todo mundo, nós estamos vivendo a pandemia. Isso afeta todo mundo, não existe separação de classes, de cultura, de coisa alguma, né? E a gente vive, apesar de eu sair todos os dias, tomar sol e me exercitar, e ler e fazer tudo que se deve, eu estou notando que a gente está trabalhando muito mais do que trabalhava. Porque agora tem um tempo que a gente está se dedicando a um monte de coisas que precisava ser feito, estava lá aguardando. Agora nós estamos pegando isso e nos sobrecarregando muitas vezes. Além de muito conteúdo que chega e que você não quer perder, muito curso, muita coisa. Então eu notei que eu também estava sobrecarregado com isso. E aí eu me lembrei que eu fiz em 2017 e 2018, participei de 2 anos com o treinamento de Vipassana, que é um tipo de meditação que veio lá do Buda, né? Ele que desenvolveu isso há 2.500 anos atrás. E aí eu fui buscar essas coisas, essas informações, né, as gravações e tudo mais. E hoje de manhã eu já fiz uma meditação Vipassana, ouvi uma palestra e fui focalizando no meu corpo e justamente todas as sensações. Nossa, eu fiz uma mudança muito grande. A diferença, a mente já se acalmou, já deu outro tom para o meu dia. Então acho que isso é uma coisa que as pessoas podem fazer, não custa nada, né? Sim. E tem hoje uma ajuda muito grande. Tem muitas vídeos ensinando. Hoje está muito divulgado, né? Não é uma coisa mais 7 chaves, né? Hoje a ciência já reconhece que isso faz bem, tem impacto na pressão arterial, tem impacto na saúde, né, mental e na saúde corporal. Então é uma ferramenta maravilhosa. E a gente tem que colocar como se fosse uma necessidade, né? Assim como eu tenho que comer, preciso escovar os dentes, trabalhar, eu preciso meditar. Cuidar da saúde mental como você cuida da saúde do corpo. Isso, a saúde do corpo, porque isso faz parte também da nossa saúde. É um hábito, a gente não tinha isso, mas agora é incorporar esse hábito no nosso dia a dia, né? E é claro, quando você começa a praticar, ao longo do tempo você vai vendo o resultado, né?
E aí é fabuloso, é maravilhoso, com certeza. E aí até porque hoje é uma grande oportunidade, né? Porque nós não temos tanto estímulo externo de estar indo no shopping, de ir em locais sociais, você fica mais dentro de casa. Né? E a partir daí você pode reflexionar um pouco mais, você pode ler aquilo que estava parado esperando, né? Não gastar só o tempo vendo um filme e coisas fúteis para torrar o tempo, né? Mas utilizar esse tempo para se olhar por dentro. E a meditação ela ajuda a gente a tirar o nosso foco do externo e voltar para dentro, né? Para o interno. Exatamente, né? Exatamente. Porque, na verdade, a gente, como eu falo para meus pacientes, aqui fora, nesse mundo, é um verdadeiro shopping center, né? O que a gente tem para se distrair é brincadeira, né? É muita coisa para distrair, para tirar a nossa atenção e o nosso foco. Então, muitas vezes a gente se perde nessas coisas mesmo, né? Você acaba comprando coisas que você não precisava, você acaba gastando em coisas que não eram necessário para você. Tudo por impulso, né? Por impulso, justamente porque você não conhece você. Você não fez a viagem lá para dentro. Você não tem, né? Não sabe nada de você. E até porque às vezes a ansiedade está tão forte que a pessoa quer dar um jeito de tapar aquela ansiedade. Então ela vai lá, compra alguma coisa, sente aquele prazer temporário e acha que dá uma acalmada. Né? Daí o problema se torna que, quer dizer, eu não posso sentir tristeza, eu não posso sentir medo, eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir nada. Não é assim. A vida é sentimento, a vida é sentir. Ninguém pensa a vida, todo mundo sente a vida. Exatamente. Então, se você não sente a vida, você virou um robô. Não é? Então, ou seja, é preciso sentir as emoções, sim. E aí você saber até que ponto aquela emoção foi boa para você ou não foi, como é que eu posso trabalhar isso. Então, não é suprimir a emoção, né? É o poder o quê? É ter a regulação emocional. Esse é o termo. Poder regular, né? É como se fosse um termostato, né? Eu regulo, né? E, claro, tudo isso é treinamento, gente, né? A gente não aprende isso, a gente vai em busca. Às vezes, a própria necessidade, as nossas maneiras de ser, a gente faz com que a gente vá atrás disso, porque aquela forma está me fazendo sentir dor. E eu vejo que tem gente que não sente dor da maneira que eu sinto. E aí a maneira que tenho é fazer o quê? É me voltar para dentro, é me conhecer, é me respeitar, é aceitar. E com isso eu vou o quê? O autoconhecimento vai ajudando a você a amadurecer, né? E aí você vai conseguindo conviver com esse mundo externo, né? E entrar em harmonia com ele, porque senão se vira uma guerra, né? Vira uma guerra do meu mundo lá dentro com o mundo lá fora. E aí não tem lugar para você, né? Então, acho que a primeira parte é isso, é o autoconhecimento, é você se voltar para dentro. E essa situação que nós estamos passando, justamente, está nos convidando para isso, né? Para que a gente pare com o estímulo lá fora e a gente passe a olhar para dentro, né? Mas não é olhar para dentro é olhar para você, cidadão. Olhar você, olhar os seus relacionamentos, olhar como você se comporta. É isso, para você poder mudar, para você poder se ajudar. Porque do contrário, estava todo mundo voltado para o externo, é só estímulo, né? É só mundo virtual, é só para fora, para fora, para fora, para fora, para fora, e ninguém fazendo uma avaliação lá de dentro. Então, a gente precisa começar a fazer esse trabalho interno. E não tem melhor momento do que esse. Isso que você falou, sobre olhar para dentro e olhar para os relacionamentos, é muito importante. Porque nesse momento as pessoas estão tendo que conviver mais dentro de casa, né? Muitas vezes uma relação que estava um pouco prejudicada e as pessoas se ocupavam do seu trabalho, de outras atividades fora e quase não falavam no assunto. Agora estão tendo que conviver dentro da mesma casa, se batendo ali e aqui, né? E trazendo essas coisas à tona. Então tem muita gente procurando o consultório também por isso, porque o relacionamento está piorando. Sim. Né? Que aumentou muito a temperatura dentro disso, porque tinha uma coisa embaixo do tapete que estão trazendo à tona. Mas se você perguntar para elas, elas nem se viam mais, elas nem se falavam mais. Exatamente. Porque quando eu chegava em casa, uma ia para o celular no quarto, outro se fechava no banheiro com o tablet, outro ficava em frente da TV, as crianças brincando no tablet,
E ninguém se falava mais, ninguém se conhecia mais. Então, acho que isso está fazendo com que a gente saia do mundo virtual e venha para o mundo real, né? É claro que é doloroso, mas a gente tem que aprender, porque aí vai ser mais fácil voltar para o mundo virtual, né? Porque aí eu sei que lá é virtual, porque senão a gente... E esta aqui é a realidade, né? Essa que tem que ser encarada. Senão eu vou tomar o virtual por real, e aí eu vou me ferrar. Exatamente. Não é verdade? Sim. Achando que o virtual é o real, e o real aí é fantasia. Daí todo mundo virou louco daí, né? Daí perdeu o sentido da coisa. Então, acho que tem que colocar as coisas no devido lugar, né? Só fazendo uma parte aqui, eu tenho feito uma leitura dessa situação que a gente tem vivido, né? E a leitura que eu faço é a seguinte: desde que o homem pisou na Terra, ele só faz uma coisa. Ele só destrói. Aonde tem vida, ele mata. Então, o ser humano se especializou na linguagem da morte. Tá? Então, qual é a única maneira de fazer a gente passar a olhar para a gente? É conversar com a gente na linguagem da morte. O vírus está trazendo o que para nós? A linguagem da morte. Essa a gente conhece. Porque o ser humano, onde ele pisar, ele destrói, ele mata. Tem muita gente com medo que extraterrestre vai pousar aqui na Terra agora. E que extraterrestre venha matar. Você acha que extraterrestre vai pisar aqui? Se a gente já mata a gente igual, imagine com alguém com forma diferente. Ele pisou aqui, ele morre. Então, não precisa extraterrestre pisar aqui. A gente mesmo vai acabar se exterminando, né? Se a gente continuar nesse ritmo. Por quê? Porque só está tendo competição, não está tendo colaboração. E agora, a mudança é a gente passar a se colaborar. E qual é o menor núcleo que existe de pessoas para começar a colaborar? É a família. Sim. Que é a célula máter da civilização, né? A partir desse núcleo inicial, cada um trabalhando a colaboração, a gente vai estender isso para onde? Para a nossa vizinhança, que vai estender para a nossa cidade, que vai estender para o nosso trabalho, para o nosso estado, para o nosso país e para o mundo. Olha só. Então, agora tem que mudar. É sair da competição e passar para a colaboração. Então, para quê? Porque senão, no final, a gente não vai mais existir. Porque a gente já matou quase tudo. Só falta matar a gente. E instrumento a gente tem para isso, né? Agora, esse futuro sombrio que você está pintando é uma coisa que poderia acontecer antes da pandemia, né? Poderia acontecer. Então, talvez seja até uma intervenção divina, né? Vamos colocar assim, de trazer as pessoas para uma nova consciência e daquilo que realmente representa a espécie humana. Para não fazer realmente só a guerra pelo poder, o domínio e me dá lá o que você tem, eu quero passar por cima de você. Então é sair do egoísmo, né? E a gente passar para o altruísmo, né? Começar a entender o outro, começar a fazer esse movimento e também enxergar as necessidades do outro. E só tem uma maneira de fazer isso, é colocando todo mundo junto para cada um começar a perceber a necessidade do outro. Não tem jeito. Se você está no seu quarto, o outro está na sala, o outro está na garagem, ninguém vai se perceber. Não tem mais necessidade. Então agora a gente precisa se juntar para a gente aprender a se colaborar, porque isso vai ter um impacto mundial, né? Já está tendo. Já está tendo, né? Então, e é uma mudança também do nosso cérebro também, né? Uma mudança da gente poder mudar a forma do nosso cérebro funcionar, de usar acessar partes mais elevadas, né? De valores mais altos, né? Não só aqueles que estão ligados com a sobrevivência, com o sexo, com o dinheiro, mas valores de amor, valores, né, de compaixão, algo que nos eleve, que faça com que a gente seja um ser humano melhor, né? Senão a gente vai se virar animal, né? E que traga a felicidade real, né? Hoje eu estava assistindo uma live da Bruna, não me lembro dela, fugiu, né? Estava com o Leandro Carnal e a Bruna, que é uma artista famosa.
E eles estavam conversando sobre a felicidade, né? Que o Leandro Carnal está falando muito sobre a felicidade. Bruna Lombardi? Bruna Lombardi, exatamente. Isso. Foi às 6 da tarde. Eu até recomendo, foi muito, muito legal a live deles. Fantástica. Pega o canal da Bruna Lombardi oficial lá, que está lá a live de hoje. Então, o que eles colocam é justamente isso, não é o material, né? É como você se sente, como você se expressa diante da vida, que vai te trazer prazer ou desprazer, felicidade ou sofrimento. Eu acho que é mais ou menos o que você está dizendo aí. Sim, é o que eu estou falando, e justamente e nós temos que entrar em contato com isso, porque, veja, não dá para esperar isso das pedras. As pedras não vão fazer isso porque ela não tem nível de consciência para isso. Uhum. Não dá para esperar isso do reino vegetal porque ele está fixo, ele não foi feito para isso. Não dá para esperar isso do animal inferior porque o instinto dele é sobrevivência. Mas só dá para esperar isso de quem? Do ser humano. O ser humano é o único que pode ter esse nível de consciência. É o único. Porque ele tem inteligência feita para isso. Os outros reinos não têm essa inteligência. Não tem como acessar. Então, ou o ser humano toma conta dessa inteligência, ou então ele vai acabar com tudo isso aí. Porque ele é o único que pode fazer essa mudança. É o único que tem um sentimento, tem uma percepção maior do que é mais do que matéria. Os outros não têm essa percepção. E não vão ter, porque faz parte do reino que eles existem. Então, ou a gente se apropria dessa inteligência que nos foi dada, e a gente assume a responsabilidade por isso, ou então a gente vai estragar com tudo. Você está entendendo? E aí vai ser um experimento que não deu certo. Infelizmente. Mas eu sei que você acredita também que nós estamos passando uma transição moral, né, no planeta. Sim, com certeza. E isso tudo, essa questão do coronavírus talvez fosse inevitável pela consciência global que nós tínhamos. E nós temos que nos preparar para essa mudança, porque a Terra vai evoluir. E para a gente ficar aqui, a gente vai também ter que ter uma outra visão, né, com relação à criação, com relação a tudo que nós estamos ligados. Então, quer dizer, dá para a gente extrapolar para muitas coisas, né, esse assunto, né? Ele é muito amplo, né? Você pode ficar o nível que você quiser, né? Mas eu acho que dá para a gente avançar e atingir alturas inimagináveis para a gente poder entender e poder se tornar uma pessoa melhor, porque é isso que se espera da gente, né? Eu tenho falado com meus pacientes, né? A gente está aqui é para fazer um bem para mim, mas principalmente eu fazendo bem para mim, eu estou fazendo bem para o outro. Então, se você está aqui, você está atrapalhando a sua vida, ou está atrapalhando a vida de alguém, sinto muito, você está fazendo a coisa errada. Você não veio para cá para você fazer isso. Você veio para cá para você ser melhor e, sendo melhor, você melhorar a vida dos outros. Então, presta atenção, porque esse é o sentido de ser humano. Ser humano é deixar a vida do outro melhor, não é deixar a vida do outro pior. Se a gente está fazendo o contrário, a gente não está sendo ser humano. Você está sendo qualquer coisa. Às vezes está sendo mineral, nossa, aquela pessoa é fria como uma pedra. Dura. Às vezes você está sendo um vegetal. Meu Deus, é muito sensível, qualquer coisinha já chora. Não é verdade? Ou às vezes você se torna um animal. Eu falei, né? Tem pacientes que chegam no consultório e falam, doutor, o cachorro do meu marido. Eu falo, que raça que é? Não, eu estou falando do meu marido. Eu falei, achei que você estava falando do cachorro dele. Não, porque a cobra da minha sogra, tua sogra cria uma cobra em casa, não é ela mesma, Lucas. Se vê só, o ser humano deixou de ser ser humano e ele passou a se identificar com um animal. Porque cuidado com aquele cara, que aquele cara é um rato. Meu Deus do céu. E aí ninguém olha para o cidadão dizendo, ele é um ser humano. Que absurdo, gente. Que absurdo. E a gente está aqui para justamente isso, para que todos um olhe para o outro e a gente se possa espelhar no outro. A gente possa, como diz o Caetano Veloso, né? Gente foi feito para brilhar. Se você não está brilhando, tem alguma coisa errada com você. Aí tem a questão que a pessoa, normalmente, né, nós temos o costume, pela sociedade e tudo,
de a gente julgar a ação do outro. A gente julga e condena, coloca nele a culpa pelo que está acontecendo. A gente precisa terceirizar essa culpa, não é nossa nunca, é sempre do outro. Né? A culpa minha eu coloco onde eu quero, né? E a gente, isso, exatamente. E a gente não tem a capacidade de olhar para ele como um outro ser humano que também está fugindo das suas dores. Ele também está sofrendo, de alguma forma ele está procurando o outro caminho, ele não quer sofrer. Pois é, mas se eu não me enxergo como ser humano, como é que eu vou enxergar o outro como ser humano, Celso? Sim, justamente. Não tem como, né? Então, o primeiro passo é eu começar a me olhar como ser humano, olhar para as minhas qualidades, para os meus defeitos, o que eu posso melhorar, para que isso também possa melhorar o outro. Não é mais jogar pedra no outro. Jogar pedra não adianta. Porque você joga a pedra, o outro devolve e você fica nisso e ninguém sai do lugar, né? Então, o negócio é começar a olhar outras coisas. Como é que a gente pode deixar os talentos, as qualidades? Não é mais competir, porque eu quero ser igual ao outro. Deixa o outro ser ele, seja você. Se ele tem aquela competência, maravilha. Vai buscar em você a competência que você tem e junto vocês se unam e a soma de vocês vai ser maior que se vocês estivessem se competindo. É isso. Vamos começar a olhar para o outro com as suas competências, com os seus talentos, né? E começar a exaltar e se juntar e a gente se unindo todos os talentos, as qualidades, a gente deixa o mundo melhor, cara. Pelo amor de Deus. Agora, se eu olho para você e eu quero o teu lugar, eu quero a tua habilidade, poxa vida, não é para isso. Eu tenho que olhar para você, poxa, se o Celso tem essa habilidade, eu também tenho habilidade, qual que é a minha? Eu preciso descobrir a minha. Você tá e posso desenvolver o que ele tem também, não tem problema nenhum. Ou posso desenvolver também o que você tem, é um estímulo para mim. Mas as pessoas veem como assim, não, eu vou matar aquele porque eu vou ficar no lugar dele. Quer dizer, não é mais para isso. É por causa disso que a gente chegou aonde a gente chegou. Né? Entendeu? Vamos só ver se alguém deixou alguma questão aqui no direct que a gente pediu no início. Não entrou nada ainda. Então, o que eu te falo é o seguinte, as pessoas, voltando para as relações interpessoais, né, muita coisa também é espelhamento. A gente vê no outro um defeito que a gente não quer admitir em si próprio. Né? A gente vive no mundo da projeção, né? Isso. Então, enquanto a gente não entender que a maioria dos nossos problemas são projeções nossas, que não tem nada a ver do outro, que o outro é só espelho que está refletindo a mim, ainda eu não cresci. Quando a gente começar a entender da projeção e parar de projetar menos, aí a gente está começando a evoluir. Só que isso leva tempo, né? Porque aquilo que eu não gosto no outro é uma coisa que eu já conheço. E conheço da onde? De mim mesmo, né? Ontem mesmo, hoje de manhã, ontem mesmo, eu, conversando com uma paciente, esse assunto, ela trouxe uma questão, e aí nós entramos no assunto e eu falei para ela, disse, olha, por que você pensa isso, essa pessoa e tal? Porque daí eu tô achando que eu tô abandonando a pessoa, e na verdade, ela que sofre de um abandono, porque ela foi adotada. Então você veja a situação que ela está vivendo, e que supostamente ela acredita que vai abandonar a pessoa, na verdade, ela está lidando com a dor do abandono dela. Sim. Aquela pessoa, supostamente, ela está fazendo uma delação premiada dela. Porque ela está dizendo, olha para esse abandono que você não curou aí dentro de você e pare de projetar em mim. Quando eu falei isso para ela, ela ficou assim, nossa, sério? Verdade? Eu falei, você está falando de você não está falando do outro. Mas, infelizmente, é isso. É difícil a gente conseguir começar a olhar para a gente, né? Porque a gente acha que a gente é perfeito, que a gente não faz nada de errado. Mas o processo da cura é essa, né? A gente tem eu acho extremamente necessário que as pessoas comecem a olhar para as suas dores e comecem a buscar a cura para isso. Porque tem, né? Você conhece pelo MDR, conhece por outras coisas, formas que você tem, eu também pelas minhas, que é possível transformar todas essas vivências negativas que a gente teve no passado numa outra história. Sim, mudar, virar a página e começar tudo de novo. É possível reprogramar, né? Nós sabemos que é possível, né? Ressignificar, né, tudo isso. Ressignificar também, né?
é possível dar um novo significado para aquilo que eu vivi, né? Ninguém está condenado a viver aquela história que viveu no passado para o resto da vida, né? Uhum. Ou seja, ninguém precisa sofrer da síndrome da Gabriela, né? Sempre assim. Eu nasci assim, sou sempre assim e eu vou morrer assim, né? É a tal da síndrome da Gabriela. Não. Você pode ser uma pessoa melhor. Simplesmente, claro, você vai ter que entender o que passou lá atrás e hoje você tomar uma nova decisão. Aí é diferente. Senão você fica com a mentalidade lá do passado, no corpo do agora, isso dá maior confusão no cérebro, né? E lembrar que nem tudo é cognitivo, nem tudo a pessoa pode fazer por uma mudança de comportamento dela, né? Muitas vezes são coisas inconscientes que ela carrega e que ela precisa lidar. E isso tem que ser feito terapeuticamente, não tem outro jeito. E o pessoal não faz ideia, né, Celso, o quanto que a gente se trabalha para poder estar aqui hoje falando disso, não é verdade? Quantos anos de estudo tem ali, quanto investimento, né? Não, e quanto análise, quanto autoconhecimento, quanto sofrimento a gente teve que passar para a gente se conhecer, para depois reconhecer isso no outro. Então é bom que a gente fale isso, porque senão dá aquela impressão que a gente já nasceu pronto, né? Que a gente é um super-herói imune. Não. Tem uma história, a mitologia grega, que é do curador ferido, né? O curador ferido, né? O Quiron, né? Que é um centauro, que ele tem uma ferida, ele é imortal, e aquela ferida nunca cicatriza. E ele consegue lidar com a dor dos outros porque ele lida com a própria dor dele. Então, acho que é o caso de todo mundo que trabalha com cura, né? Como terapeuta, como médico, e de lidar com o outro, porque também tem suas dores e sabe como isso funciona. Então, a gente vai ter que lidar com as nossas dores para poder lidar com a dor do outro. Não tem outra alternativa. Então, a gente que escolheu esse caminho, a gente tem que fazer o trabalho primeiro, né? Não, senão aí é aquela coisa, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Isso. Silvano, nós estamos nos encaminhando para o final, tem alguns minutinhos, daqui a pouco o Instagram corta a gente aqui. Tá bom. Então eu queria que você desse a tua mensagem final aí, para a gente encerrar, e eu vou dar mais um recado aqui. Bom, o meu recado final é o seguinte, a gente não está condenado, a gente pode mudar, né? Basta empenho, sim, você tem que treinar, você tem que ir atrás, não cai do céu, né? Você tem que ir em busca, né? Tem que se comprometer, né? Tem que se comprometer, né? Aquela história, tem uma história, só para resumir, uma historiazinha bem interessante, uma história de 3 agricultores ajoelhados, rezando para Deus, pedindo para chover. E aí passa um amigo deles e pergunta para eles, o que vocês estão fazendo aí? Falar, a gente está aqui ajoelhado, rezando, pedindo para Deus chover, porque faz 3 meses que não chove. Uhum. Aí ele olhou para os 3 fazendeiros e falou, mas não vai chover, a oração de vocês não vai fazer efeito. Os 3, como que não vai fazer? Nós somos homens de fé, frequentamos a igreja e tudo. Ele falou, nenhum de vocês está com o guarda-chuva. É o lado prático. Né? Entendeu? Então, seja, se você quer, cadê o teu guarda-chuva? Você tem que fazer a sua parte. Não é só esperar que desça do céu. Tem que acreditar que vai descer mesmo. Você tem que ter a tua parte para que você passe a receber a dádiva, a receber a graça, porque senão não acontece. Porque é incongruente. Você quer receber, mas você não se coloca no estado de recebedor. Não pode acontecer. Então, minha mensagem é assim, se coloque nessa posição, seja humilde, reconheça suas dores, trabalhe em você, se conheça o mais possível, que aí você vai conseguir também entender a dor do outro e você vai conseguir se curar. Não é um trabalho de hoje para amanhã, não. Mas, se você demorar para começar, vai ficar cada vez mais difícil. Quanto mais cedo você começar, mais perto você chega. E aí é um trabalho de um dia após o outro. É assim, né? A gente vai vencendo desafios e vão vindo outros pela frente. E a vida é assim, não tem outra. Se você entender que a vida é isso, não tem mais por que ficar chateado, nervoso, irritado, triste. Ok, vamos para o próximo nível? É isso que pede. Eu vou passar, eu já passei por tantos níveis, né? Então acredite em você, né? Faça seu trabalho de casa
E se caso não estiver conseguindo, nós estamos aqui para ajudar vocês. Sem dúvida. Olá, esse recado é para quem está aqui no YouTube assistindo a live de ontem. Na semana que vem, nós vamos ter uma outra live, antecipando a data prevista, né? Nós faríamos lives normalmente nas terças-feiras, a cada 2 semanas. Então essa que seria para o dia 4 de agosto, uma terça-feira, a nossa entrevistada, a nossa convidada, a Maialu Luz, vai ter um compromisso no dia, ela pediu para antecipar para a sexta anterior. Então, dia 31 de julho, às 19h30, nós estaremos fazendo a transmissão simultânea dessa vez, Instagram e YouTube ao mesmo tempo. Então, você poderá assistir a live tanto por aqui quanto por lá, participando com perguntas ou com coisa que precise, tá bom? Até lá, um grande abraço. Obrigado.